Olá, aqui é o Everton, estou apresentando uma nova dica terapêutica. A dica terapêutica de hoje faz parte de um conhecimento tradicional, se constitui como ferramenta terapêutica em todas as racionalidades médicas. Estou falando da fitoterapia, que é uma das terapias holísticas mais antigas. Há muito tempo, o homem faz uso de substâncias químicas derivadas dos diversos recursos naturais, sejam plantas, animais e micro-organismos, para atender às suas necessidades de sobrevivência e qualidade de vida, incluindo a prevenção e o tratamento de várias doenças. Com o tempo, o homem conseguiu acumular informações preciosas sobre o ambiente ao seu redor. Esse conhecimento foi adquirido por meio de observações e experiências cotidianas sobre fenômenos e características da natureza, principalmente em relação ao mundo vegetal, com destaque para as plantas medicinais. Na pré-história, evidências e registros históricos mostram que muitos povos antigos têm referências próprias com relação ao uso de plantas medicinais. Muito antes de um homem pré-histórico desenvolver qualquer alfabeto ou escrita rudimentar, ele já utilizava algumas plantas como alimentos e outras como remédios. Durante esse período, muitos desses conhecimentos foram transmitidos de forma oral ou através de arte rupestre para as gerações seguintes. Com o surgimento da escrita é que tais conhecimentos passaram a ser compilados e registrados de forma mais eficaz. Na antiguidade, referências históricas sobre o uso de plantas com fins terapêuticos estão presentes em quase todas as civilizações antigas. Porém, as primeiras descrições dessa atividade foram registradas em escrita cuneiforme e datam de 2600 a.C. Tais registros indicam que os mesopotâmicos já usavam óleo de cedro, alcaçuz, mirra e muitos outros derivados de plantas que ainda hoje são empregados no tratamento de doenças como gripes, resfriados e infecções bacterianas. Outra referência escrita sobre o uso de ervas medicinais é a obra chinesa Pen Cao, que significa a Grande Fitoterapia, de 2800 a.C. Seu autor, Shen Nong, é reconhecido como fundador da medicina chinesa. O famoso Papiro de Ebers, com cerca de 3.500 anos e cuja autoria é atribuída aos egípcios, é considerado um dos mais antigos e importantes tratados médicos, contendo aproximadamente 100 doenças e muitos produtos naturais que ainda são usados normalmente, como coentro, genciana, zimbro, sene, entre outros. Além dos egípcios, civilizações antigas, como os assírios e hebreus, também cultivavam ou traziam de suas expedições diversas ervas para a preparação de seus medicamentos. Um dos sistemas medicinais mais antigos da humanidade, a medicina Ayurveda, foi criada na Índia. Os Vedas, escritos há 1500 anos antes de Cristo, descrevem ervas medicinais até hoje utilizadas, inclusive na culinária. Na Grécia Antiga, grande parte do que sabemos sobre plantas e ervas medicinais se deve a Hipócrates, que em sua obra Corpus Hipocrático descreve os conhecimentos médicos de seu tempo, indicando para cada enfermidade um remédio vegetal e um tratamento botânico adequado. Ele listou cerca de 455 plantas medicinais, que constituíram o primeiro herbário ocidental, utilizado até hoje, com detalhes de como preparar e usar cada produto. Na era cristã, nesse período histórico, merece destaque o grego Pedânios Dioscórides, médico militar que catalogou e ilustrou cerca de 600 plantas medicinais em sua obra Da Matéria Médica. A obra descreve o uso do ópio como medicamento e como veneno, que inclusive foi utilizado por Nero para eliminar seus inimigos. Também relata o uso do salgueiro branco, que é a fonte mais antiga do ácido acetil salicílico para a dor. Outro médico e filósofo grego importante, Cláudio Galeno, foi o primeiro grande observador científico dos fenômenos biológicos. Galeno é considerado o pai da farmácia, responsável por desenvolver misturas complexas, cura-tudos, conhecidas ainda hoje como misturas galênicas. Idade Moderna, sem dúvida uma personalidade importante, que contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento da farmacologia e da medicina tradicional, foi o médico e renomado alquimista, físico e astrólogo suíço Philippus Aurelius
Theophrastus Bombastus von Hohenheim, mais conhecido popularmente como Paracelso. Paracelso fundou as bases da medicina natural e foi o primeiro a observar a importante relação entre dose e o efeito que determinada substância pode exercer no organismo, chegando à conclusão de que todas as substâncias são venenosas e somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. Idade contemporânea. A partir do século XIX, já é possível observar uma maior utilização das plantas medicinais e de fitoterápicos, principalmente graças ao processo científico na área da química, a fitoquímica, o que permitiu analisar, identificar e separar os princípios ativos das espécies vegetais. Nesse período, podemos citar o médico alemão Samuel Hahnemann como uma figura importante, já que foi responsável por desenvolver os conceitos da homeopatia. A homeopatia se trata de um método para o tratamento e prevenção de doenças agudas e crônicas, em que a cura acontece pela administração de medicamentos diluídos, não agressivos, que fortalecem e estimulam o sistema imune do organismo a reagir. No início do século XX, a medicina alopática ainda tinha as plantas como principais matérias-primas. Entretanto, diferentemente da homeopatia, a alopatia é o ramo da medicina tradicional que utiliza medicamentos para produzir no organismo do paciente uma reação contrária aos sintomas que ele apresenta, a fim de diminuí-los ou neutralizá-los. Por exemplo, se o paciente tem febre, o médico receita um medicamento que faz baixar a temperatura. No Brasil, a história da utilização de plantas com fins terapêuticos apresenta influências marcantes de povos africanos, indígenas e imigrantes. A contribuição dos povos africanos, por exemplo, aconteceu por meio de plantas medicinais que eles trouxeram consigo de suas origens e usavam em rituais religiosos. Sabemos que os índios que aqui viviam e utilizavam a imensa variedade de plantas medicinais disponíveis nas florestas tinham um valioso patrimônio de informação da biodiversidade e de técnicas de como melhor aproveitar tais recursos naturais. Os pajés das tribos transmitiam seus conhecimentos acerca das ervas e de seus usos de forma oral ou por meio de rituais para as próximas gerações. No século XVIII, a cidade de São Paulo contava com a primeira farmácia oficial da cidade, a Real Botica, cujos medicamentos eram, em sua grande maioria, plantas medicinais. Já no ano de 1926, foi publicada a primeira Farmacopeia Brasileira, com a descrição de 183 espécies de plantas medicinais no Brasil. Pela biodiversidade da flora do Brasil, que comporta cerca de 20% de todas as espécies vegetais do planeta, o país possui enorme potencial na pesquisa de novos fármacos para o desenvolvimento de medicamentos de elevado valor econômico e social para a população. Inclusive, apenas 5% dessa flora, aproximadamente 55 mil espécies, são identificadas. Apenas 5% foi investigada até o momento, sob o ponto de vista fitoquímico e farmacológico. Felizmente, o Brasil voltou a valorizar sua flora como importante fonte de novos medicamentos fitoterápicos. Em vários outros países do mundo, as plantas medicinais e os fitoterápicos deixaram de ser tratados apenas como terapia alternativa para problemas de saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em muitos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, cerca de 80% da população depende da medicina tradicional como a única forma de acesso aos cuidados básicos de saúde. As plantas medicinais ganharam mais espaço nas políticas públicas nacionais e internacionais a partir da criação do Programa de Medicina Tradicional pela OMS nos anos 70. Segundo a OMS, a medicina tradicional, ou MT, corresponde ao conjunto de conhecimentos, habilidades e práticas baseados em teorias, crenças e experiências indígenas de diferentes culturas, explicáveis ou não, utilizadas na manutenção da saúde, também quanto em prevenções, diagnósticos ou tratamentos de doenças físicas e mentais. Já, segundo a OMS, a medicina complementar alternativa, ou MCA, compreende o conjunto de práticas sanitárias de cuidado em saúde que não são tradicionalmente utilizadas ou não estão integradas ao sistema de saúde dominante do país.
Em ambos os casos, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de enfermidades físicas e mentais são conduzidos com eficácia e legitimidade social. A MCA também pode ser denominada medicina natural, medicina não convencional e medicina holística, que adota uma visão de saúde como bem-estar em sua forma ampla, envolvendo uma interação de diversos fatores físicos, sociais, mentais, emocionais e espirituais. O organismo humano é compreendido como um campo de energia, diferentemente da visão biomédica que vê o corpo como um conjunto de partes. Portanto, se trata de uma visão integrativa e sistêmica, que exige uma terapia multidimensional e um esforço multidisciplinar no processo saúde, doença e cura. Assim, é uma visão de todo no qual se enfatiza a integração dos cuidados. O Brasil tem avançado de forma significativa no que diz respeito ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos. O país criou políticas públicas, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que garante o acesso e promove o uso de plantas medicinais e fitoterápicos no seu sistema de saúde, o SUS. A Portaria do Ministério da Saúde, número 971, de 3 de maio de 2006, instituiu a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que autoriza o uso de práticas de terapia da medicina tradicional chinesa e da medicina complementar no SUS, atendendo à demanda da OMS e da população brasileira, além da necessidade de normatização dessas práticas na rede pública de saúde. Plantas medicinais e fitoterápicos. Plantas medicinais são espécies vegetais cultivadas ou não, utilizadas com propósitos terapêuticos. Elas podem ser usadas logo após a sua colheita, como plantas frescas, ou após um processo de secagem e estabilização, as plantas secas. Segundo a OMS, planta medicinal é todo e qualquer vegetal que possui em um ou mais órgãos substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos para prevenir, aliviar, curar ou modificar um processo fisiológico normal ou patológico, ou como fonte de fármacos ou de seus precursores. De modo geral, podemos dizer que as plantas medicinais têm tradição, já que são utilizadas como remédio entre determinada população ou comunidade. No entanto, para utilizar uma planta, é necessário conhecê-la, saber onde colhê-la e como prepará-la, e ter, inclusive, informações sobre o sistema de manejo. A aplicação apropriada dos princípios ativos de uma planta exige conhecimentos específicos sobre seu modo de preparo, para garantir a sua eficácia. Agora a nossa super dica. Entre os principais métodos de extração de princípios ativos de plantas medicinais, podemos citar os seguintes: a maceração, que consiste no contato da droga vegetal com a água em temperatura ambiente por determinado tempo para cada planta. A infusão, que consiste em verter água fervendo sobre a droga vegetal, sobre a planta, e em seguida tampar o recipiente por um tempo determinado. Esse método é indicado para as partes das plantas de consistência menos rígida, tipo flores, folhas e frutos. Nós podemos extrair os princípios ativos das plantas através da decocção, que é uma preparação que consiste na ebulição da droga vegetal em água potável por tempo determinado, ou seja, bota para ferver. Esse método é indicado para as partes das plantas mais consistentes, como cascas, raízes, caules e sementes. Após o preparo, a indicação terapêutica da planta medicinal definirá a forma de utilização do medicamento. Entre as formas de administração caseiras mais comuns de plantas medicinais, temos os banhos de assento, que são imersão em água morna na posição sentada. Nós temos também as compressas, que é uma forma de tratamento que consiste em colocar sobre o local lesionado um pano ou gás umedecida com uma infusão ou uma decocção, fria ou aquecida, dependendo da indicação de uso. Nós também podemos utilizar as plantas medicinais em gargarejos ou inalações. Existem ainda outras formas de administração de plantas medicinais um pouco mais elaboradas, como extratos brutos, extratos fluidos, óleos, ceras, tinturas, etc. As plantas medicinais não podem ser consideradas fitoterápicos. O fitoterápico é um medicamento vegetal
resultado da industrialização de uma planta medicinal. A principal diferença entre a planta medicinal e fitoterápico consiste no processamento da planta para uma formulação específica, o que caracteriza um fitoterápico. Além disso, os fitoterápicos industrializados devem ser registrados na Anvisa antes de serem comercializados. De acordo com a Anvisa, podemos definir medicamento fitoterápico como todo medicamento obtido se empregando exclusivamente matérias-primas ativas vegetais. É caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Sua eficácia e segurança é validada através de levantamentos etnofarmacológicos. Não se considera medicamento fitoterápico aquele que, na sua composição, inclua substâncias ativas isoladas de qualquer origem, nem as associações destas com extratos vegetais. Nesse sentido, a fitoterapia se caracteriza pela utilização de plantas medicinais em suas diferentes preparações farmacêuticas, porém, sem uso de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Ainda segundo a Anvisa, não podem ser consideradas fitoterápicos os seguintes produtos: chás, no Brasil eles são considerados alimentos, medicamentos homeopáticos, são produzidos de forma diferente dos fitoterápicos e têm princípios ativos de vegetais, animais e minerais. Partes de plantas medicinais podem ser comercializadas em farmácias e ervanários, porém não devem apresentar indicações terapêuticas. Falarei aqui muito sobre esse tema. Vou apresentar várias ervas e seus diversos usos, em todas as suas dimensões terapêuticas, nos níveis físico, psicológico, energético e ambiental. Essa foi nossa dica terapêutica, a milenar fitoterapia, que se constitui hoje como uma terapia holística, integrante de todas as racionalidades médicas e reconhecida pela OMS. Vamos conhecer cada vez mais sobre as diversas terapias holísticas aqui no nosso canal. Segue a gente no YouTube e não esquece de acionar o sininho para acompanhar nossos vídeos. Grande abraço a todos e muito obrigado.